Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos hoje batendo mais um papo aí, falando sobre impacto magnético. No vídeo passado nós falamos sobre a alquimia, sobre as escolhas da sua forma de se vestir e como se preparar para começar a compreender a melhor forma de ter este magnetismo pessoal. Primeiro, foi definido que nós temos que ter uma intenção, uma vontade de mudar nossa aparência baseada na nossa essência, baseada naquilo que nós queremos. A insistência em continuar a manipular isso para que isso se fortaleça dentro de nós e, de certa forma, nós vamos cristalizar um comportamento para que ele cause um impacto. Ou seja, à medida que você tenta ter charme, ter elegância, isso vai mudando a sua forma de viver. Já falei também que não é só a aparência externa, tem a ver com a sua forma de se comunicar, os seus gestos pessoais, o quanto que você sabe ouvir. Então, tudo isso são artes e formas de influenciar as pessoas à sua volta. Isso, como eu disse, é importante porque a maioria de nós queremos ter bons amigos, queremos às vezes ter a segurança para passar numa entrevista de emprego, ou para quem faz vendas, às vezes você precisa ter o jeito certo de negociar, o jeito certo de conversar. Quanto mais honestidade, mais pureza nas formas que você tem de lidar com esses assuntos, isso te dará uma maior força, vamos dizer assim, um maior impacto. E tudo isso é relevante desde que você não seja escravo das aparências. Infelizmente, no vídeo passado nós não conseguimos falar sobre isso, pois o vídeo já estava ficando longo, e um ponto para que você compreenda a alquimia da autoimagem, de como utilizar o arquétipo pessoal, é você entender que você não pode ser escravo da imagem. Então, às vezes eu tenho a postura de um professor, mas na maioria do tempo eu sou um ótimo aluno. Eu presto atenção nas pessoas, eu presto atenção no que os meus amigos falam, no que a minha companheira fala. Estou sempre atento, pois parte do conhecimento da minha vida vai vir pela boca das outras pessoas, pois Deus, a influência, os espíritos fala por pessoas para nós. Então nós temos que estar abertos a receber muito. Claro, triar todo esse conhecimento, moldá-lo à nossa personalidade e usar somente o que precisamos, sem excessos, com controle, com sabedoria. Ou seja, recebemos muito. Se usarmos pouco, sempre irá sobrar mais possibilidades e conhecimentos dentro de nós para usar na hora certa. Então, o que nós vemos na nossa sociedade hoje? Escravos da aparência. Redes sociais hoje ditam a moda. Mas é melhor você tentar várias coisas, consumir várias coisas ao longo do tempo, ou você pegar e fortalecer o seu estilo. Aquele estilo que você já tem, ao invés de mudar tanto, você vai colocando e testando diariamente possibilidades, cores, roupa mais justa, mais larga, formas de se comunicar, né, de suavizar suas palavras, de não falar tanto o que você acha, o que você pensa. Tente falar de fatos, tente discutir coisas e ideias, não pessoas. Então, tudo isso vai moldando a sua simpatia. E isso vai suavizar o seu jeito de ser e de lidar com as pessoas. O primeiro passo que você tem que entender: ninguém é obrigado a te aturar. Ninguém é obrigado a te aguentar. Infelizmente, você já teve algum amigo que se tornou evangélico? Eu já tive amigos que se tornou evangélico e ele se deslumbrou com naquele momento da vida dele e começou a pregar para todo mundo. E o que aconteceu? A maioria dos amigos, ao invés de se aproximar dele, se afastou dele. Mas não é porque o que ele tinha a passar não era interessante, a filosofia, os conhecimentos. Não é que não era interessante.
Era a forma como que ele fez. Como ele descobriu aquilo, e aí ele quer que todo mundo chegue naquilo que ele entendeu, ele começa a impor aquilo. Ele começa a repetir aquilo. Ele não faz com que as pessoas tenham uma curiosidade ou de certa forma, se sintam instigados a entender mais sobre o assunto. Então ele não cria essa mística e aí ele fica chato. E aí ele acha que assim as pessoas estão duvidando de Deus, da ideia, de tudo, menos que ele está fazendo errado. Entenda, isso é um processo que acontece não só com, às vezes, uma pessoa, um amigo que virou evangélico, mas tem a ver com algumas pessoas também que política, futebol, elas, né, polarizam e aí elas só falam disso, arrumam confusão por causa disso. Então, se eu melhoro meu estilo de vida, meu estilo de comunicação, a minha influência, será que não é melhor para mim? Eu abro um espaço, às vezes a pessoa vai ser assim, ela vai ser aturada por você, ela vai desgastar sua paciência. Mas se aquela pessoa é boa, ela tem outros aspectos, e às vezes você releva aquilo porque você já sacou, você já entendeu o jogo, como que funciona, e você quer espaço para poder influenciar, para poder às vezes ajudar, até mesmo para você ajudar alguém da maneira correta, tenta falar para alguém o que é certo. E você vai ver o quanto que é difícil você convencer uma pessoa, por exemplo, que o caminho do sucesso ele vai vir por estudo, por trabalhar, estudar e economizar, não gastar. Tenta explicar isso para a pessoa e você vai ver o quanto que é difícil. É por isso que mesmo as boas pessoas, elas devem aprender a se desenvolver, porque até para fazer o bem é necessário uma escola de poder, de desenvolvimento pessoal, para você mudar a cabeça da pessoa. Mas para isso, o item do vídeo passado, fortaleça o seu estilo. Precisar copiar alguém? Copia, não tem problema. E dentro dessa cópia vai se achando. Isso aqui não, eu achei que era assim, ficava bom para mim, mas não fica tanto. Mas uma parte disso ficou. Então, eu vou usar assim. Nossa, essa cor ficou muito boa para tal momento, né? Você vai num lugar, numa festa, será que é legal usar roupas fortes, tipo vermelho, amarelo, né, laranja, né, enquanto você vai numa reunião pública, né, num dia informal? Será que é legal? Em que momento eu devo utilizar isso? Né? Às vezes, você tem que saber utilizar o branco, o preto, né, as cores amarelo, vermelho. É importante. Mas tudo isso tem seu momento, e isso é a alquimia que você conhece e que você sabe que causa impacto nas outras pessoas. Então, compreenda, você tem uma forma de se comportar fisicamente, a sua estrutura de corpo, postura, seu pensamento, mas isso, o externo é um reflexo do interno. Então, se eu penso de uma forma correta, eu vou moldando a realidade do meu corpo, da minha vestimenta, do meu ser. Depois eu começo a influenciar a realidade à minha volta. Olha como isso é importante. Eu começo a influenciar as coisas do jeito certo. A pessoa vem, conversa, explica, mesmo o evangélico. Uma vez, esse amigo, não, que não sei o que, e todos serão salvos, mas os outros irão para o inferno. E os outros que aceitaram vão para o paraíso. Eu olhei assim para ele, nossa, que interessante. Aí eu falei assim, você acredita realmente nisso? Ele, é claro que eu acredito. Acredito sim. Eu falei, paraíso seria uma coisa perfeita, não? Ele, sim, claro, paraíso é perfeito. Lá, eu falei, lá não tem problema nenhum, né? Ele falou, não. Eu falei, como é que você fica sabendo que você, que é pai de duas meninas, e elas resolveram seguir outra filosofia e não aceitar a sua, e você vai chegar nesse paraíso, você vai ficar feliz, sabendo que quem que você mais ama nessa vida está dentro de um lago fervendo?
Como você vai ficar? Você vai conseguir desfrutar do paraíso sem pensar nelas? Aí ele olhou assim pra mim. Nossa, ele virou assim dessa forma pra mim e falou assim: Nossa, eu nunca pensei nisso. Falei, deveria pensar. Quando você diz que quem não aceita a sua filosofia, todos os outros irão pro lago do inferno. Aí eu perguntei pra ele, será que Deus, quando diz paraíso, traz perfeição pra você? Não fala de plenitude, que todos estão bem, todos estão felizes? Aí ele se desconcertou, então aquela coisa dele já deu uma murchada, né? Mas foi para quê? Para que a pessoa se tornasse mais consciente da realidade que ela vive. Então, é o chato de galocha, né? Às vezes você vai botar aquela pessoa de novo, e aí aquela pessoa, às vezes ela vai tentar, aí ela já vai respeitar você. Ela fala, não, peraí, desse aí saem sempre uns argumentos dos quais eu não tinha pensado ainda. Então, um dia que ela se abrir mais, ela quiser entender, aí ela procura a sua filosofia, seu jeito de pensar, né? Mas, lembre-se, de forma equilibrada, de forma sutil, a gente consegue mudar a nossa vida, a nossa realidade, as pessoas que estão à nossa volta. Devagarzinho a gente vai passando e fazendo a pessoa entender que não adianta aquele caminho, que tem que ser para frente. Para de pensar nos outros, faça, se fortaleça no seu estilo. Vá melhorando isso. E junto, aliado à aparência que você consegue manifestar, vá mudando o posicionamento físico e, acima de tudo, o pensamento. Vá se tornando leve, vá se tornando criativo. Use a imaginação para imaginar coisas criativas e boas. Pense na sua maquete pessoal, sabe? Para de aquilo, vá direto para frente. Anda para frente. E você vai ter um resultado totalmente diferenciado.